Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada nesta edição é a professora Raquel Teixeira, agora secretária não só de Educação, mas também de Cultura, Esporte e Lazer. Secretária, muito obrigado pela presença aqui na sede do Jornal Hoje. A gente começa essa entrevista perguntando para a senhora já foi secretária de Educação, já foi de Ciência e Tecnologia, já foi de Cidadania, já foi deputada federal 2 vezes, enfim, tem um currículo que ficaríamos aqui mais de meia hora. Mas eu pergunto, por que a senhora aceitou esse desafio de comandar a Educação, Cultura, Esporte e Lazer? Eu acho que o governador Marconi Perillo começou, e eu tive a honra de ser quem iniciou, um ciclo virtuoso de desenvolvimento da educação no Estado. Para mim é até simbólico ter começado e encerrar esse ciclo Marconi Perillo com avanços na educação que começaram no meu mandato, continuaram com a professora Eliana, com a professora Milka, com a professora Wanda, com o Tiago, com a professora Wanda. Goiás teve o privilégio, eu acho, de ter continuidade de políticas públicas, tanto que resultado de Enem, né, de IDEB, principalmente, primeiro lugar no ensino médio, terceiro lugar no fundamental. Eu acho que isso tudo coroa um trabalho que começou comigo e que eu vou ficar honradíssima, felicíssima de encerrar. E agora uma pasta ampliada. Muito, né? Mega ampliada, mega desafio. Agora, acho que esse agrupamento, Murilo, é claro que a educação podia ter sido agrupada com a ciência e tecnologia. O viés que você faz o agrupamento depende de várias coisas. Na França, e mesmo nos Estados Unidos, é o Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia. Só que a educação, ela tem 2 níveis. A educação brasileira tem 2 níveis, o nível básico e o nível superior. No nível superior, realmente o que pauta as políticas públicas é muito a questão do mérito intelectual, da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento científico. Na educação básica é a formação do cidadão, é a formação de cidadania, e a gente tem que pensar que o ser humano é um complexo de aspectos, não é? Cognitivos, não cognitivos, afetivos, espirituais. Então, a educação, como ficou enriquecida pela cultura e pelo esporte e lazer, eu acho que dá a oportunidade de um trabalho muito mais rico, principalmente agora com a opção das escolas em tempo integral, não só de ter uma escola em tempo integral, mas de fazer uma educação integral. Há uma diferença. Educação integral considerável, né? Diferença conceitual grande. Educação integral é aquela que se preocupa com a formação do ser humano na sua integralidade, física, emocional, espiritual, afetiva, artística, cultural, desportiva. Você pode ter uma escola de educação integral em tempo parcial, em 4 horas. Então, o conceito de educação integral é a plenitude do ser humano. A escola de tempo integral se refere à ampliação, à expansão do tempo que o aluno permanece. Então, você tem, sob o aspecto da formação cidadã, um enriquecimento muito grande. É claro que a área da cultura e do desporto tem outros vieses também, que não é só da formação. Tem as particularidades. Tem as particularidades. Eu acho que uma política pública de cultura, por exemplo, ela tem, até para ser sustentável e fazer sentido, ela tem que ter em vista dois polos, não é? A cultura é feita de realizadores e de espectadores. Quem são os realizadores? Produtores, artistas, espectadores, é o público. Então, a formação de público e o incentivo aos realizadores é uma política. Na formação de público, a educação se enriquece, e desporto também, desporto de alta habilidade, alto rendimento, né? Enfim, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acho que foi um agrupamento feliz. Secretária, durante o projeto de reforma administrativa
que tramitou na Assembleia Legislativa, se teve um grupo, um setor que resistiu bastante a essa fusão, foi justamente o setor cultural. Várias pessoas foram às galerias da Assembleia, enfim, resistiram. Como é que a senhora pensa que a senhora de repente pode ter algum tipo de resistência, ou de repente é o próprio trabalho da senhora que vai diminuir ou dirimir essa resistência? A resistência era natural, e acho que ainda é um pouco, porque a criação da Secretaria de Cultura foi um sonho acalentado durante muito tempo, e a legislação hoje parece privilegiar as secretarias de cultura que são exclusivas da cultura. Só que eu já olhei longamente a legislação, o fato da palavra cultura ter permanecido na secretaria não elimina, não isola, não exclui a Secretaria de Goiás de qualquer projeto, qualquer benefício, qualquer financiamento, convênio, programa, convênio com o Ministério da Cultura, que tem hoje realmente muitos programas dos quais Goiás tem que se beneficiar e quer se beneficiar. É claro que há uma insatisfação, porque eles estavam, com razão, orgulhosos da Secretaria de Cultura, mas eu quero, até aproveitando esse espaço, obrigada Murilo, me comprometer com a área, né, da cultura, os produtores, os artistas, os formadores de opinião, de dar o meu melhor naquilo que for possível para a valorização, o incremento, o fomento, o estímulo, o apoio. Secretária, a senhora citou a questão do IDEB, esse resultado que tivemos em 2014, de Goiás em primeiro lugar no ensino médio. Muita gente me encontra na rua e diz assim: Murilo, nós estamos realmente em primeiro lugar no ensino médio no Brasil? Nós somos os melhores ou os outros estão muito ruins? O que aconteceu é que os outros 16 estados retrocederam, pioraram. Claro que Goiás tem um mérito enorme em não ter piorado. Ter se mantido, até porque para a realização, o cômputo do índice, você leva em consideração nota de língua, nota de matemática, o fluxo de aprovação e reprovação, o fluxo de desistência, de permanência dos alunos. Nós conseguimos, a Secretaria de Educação de Goiás conseguiu manter esses índices. São Paulo estava passando por um período, que sempre foi o primeiro, estava passando por um período difícil, secretário novo, rede em greve. Agora, um alerta para nós da educação de Goiás: o secretário de São Paulo, desde o último resultado, está trabalhando para competir não com Goiás. Ele tem um planejamento estratégico, ele vai ser mantido pelo Alckmin, já foi anunciado, ele hoje tem uma experiência grande. Ele tem um planejamento estratégico orientado pelo Banco Mundial para competir com Xangai, com Finlândia, com Coreia. Ele está querendo, não é nem IDEB, ele está querendo entrar no PISA, que é o teste internacional, concorrendo com índices internacionais. Agora, Goiás fez um belo trabalho, se manteve, isso é um mérito de todos, do secretário, dos professores, dos gestores, entendeu? E a gente tem que crescer mais. Esse tipo de proposta ousada que a senhora citou agora me fez lembrar uma coisa. É comum a gente ouvir dizer o seguinte, que o desenvolvimento de uma nação passa pela educação. Em todas as campanhas políticas eleitorais que eu me lembre, pela minha experiência, todos os candidatos falam isso. A prefeita, a governadora, a presidência da República. É ou não é verdade? É verdade. Por que isso não é levado a sério depois que essa turma está no poder? Olha, Murilo, a gente tem repetido um pouco isso. Eu não sei se eu concordo inteiramente. Eu acho que os últimos 20 anos mostraram muito avanço na educação brasileira. É que nós começamos muito tarde a priorizar a educação. Você se lembra que até o Paulo Renato declarar o ensino fundamental vai ser a prioridade do MEC, e as universidades vieram abaixo, queria matá-lo, ele já morreu, mas acho que as universidades até hoje querem matá-lo novamente, porque o MEC então só se preocupava com as universidades, até porque a Constituição diz isso. A responsabilidade do MEC é com o ensino superior. Só que o governo, né, entendeu que se não estimulasse estados, municípios, qualificasse,
o Brasil não ia nunca sair daquela inércia. Então, problemas, questões resolvidas nos Estados Unidos no século passado, na Finlândia no século XVI, na Argentina e no Chile no século passado, nós começamos a resolver agora. Os últimos 20 anos avançamos muito. O Brasil, pouca gente sabe disso, é recordista mundial em termos de aumento de escolaridade média da população. Era Xangai, nós conseguimos bater Xangai, é o país que em menor tempo aumentou a escolaridade média. Agora, 20 anos são nada na educação. Muito pouco. Muito né? pouco. O que a senhora diria para aquelas pessoas, principalmente os mais antigos, eles gostam de dizer assim, ó, esses meninos não sabem nada, no meu tempo eu sabia muito mais do que essa meninada. Eu acho que era verdade, porque quem fala no meu tempo eu sabia muito mais, é quem chegou no ensino médio, por exemplo, nos anos 60, era elite, Murilo, era uma minoria, entendeu? Eu estudava no Instituto de Educação, meu irmão estudava no liceu, o Henrique Meirelles estudava no liceu, mas quem fazia ensino médio nessa época em Goiânia era a elite. Hoje, graças a Deus, e esse foi um enorme avanço nos últimos 20 anos, a educação se expandiu, se democratizou. É claro que essa abertura gerou problemas de qualidade. Hoje nós temos estudantes de diferentes perfis chegando na escola, quase todos constituem a primeira geração da família que está chegando no ensino médio, que está chegando na faculdade. Há problemas de ajuste, não é só do Brasil. O mundo todo, quando passa por uma expansão grande como a que nós passamos, tem problemas de ajuste. Então, eu acho que é normal. Secretária, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos então aqui no Hoje TV com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Nossa entrevistada é a secretária estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professora Raquel Teixeira. Secretária, para uma boa qualidade da educação pública em Goiás, qual é o nosso principal gargalo? Educação é um processo complexo. Se você for pensar, ele depende de vários níveis de participantes, de atores, do governo federal, que tem dinheiro, governo estadual, da legislação, das universidades, da mídia, que faz a formação do professor, das famílias, da personalidade do professor, da formação que ele teve, da personalidade de cada aluno. Então, dos estudantes, né? Exatamente. A gente não tem noção da complexidade que é fazer um aluno aprender. Você precisa de tudo isso em funcionamento. É por isso que não é simples resolver. Resolve aqui, resolve esse problema que resolve. Não, ele engloba muitas coisas. Goiás precisa, o Brasil em geral, precisa, nos próximos anos, focar na expansão da educação infantil. Isso é tarefa do município, que está caminhando. Até 2016, todas as crianças da educação infantil, 100%, têm que estar na escola.
Hoje é um ponto de desigualdade terrível, Murilo. O PNUD liberou há um mês, mais ou menos, aquele IDHM, que é o IDH municipal. Se você pegar Goiânia e comparar os bairros mais ricos com os bairros mais pobres, a gente tem 100% das crianças de 5 e 6 anos na escola, nos bairros de melhor poder aquisitivo, e 50% das crianças nos bairros mais pobres, de 5 e 6 anos na escola. Isso faz toda a diferença. A criança que vai com 5, 6 anos para a escola, ela aprende a lidar com cor, com forma, com massinha, com habilidade motora, com a inserção social. O processo de alfabetização é muito melhor. E o grande desafio que o Estado terá, porque é responsabilidade só dele, é com o ensino médio. O nosso ensino médio é desestimulante para o jovem. O jovem de 15 anos é só 47% que está chegando ao final do ensino fundamental. Desses 47%, 60% não sabe matemática no nível que devia saber. E parece que é até mais, secretária. 68%. Não, é nessa faixa. Estou falando dos 47% que chegaram. Ok. Estou usando o corte de 15 anos, okay, que é o corte que o PISA faz. Então, nós temos uma questão muito séria da geração neném, né, que nem estuda e nem trabalha. Essa é uma geração complicada, né? Muito complicada. Segundo a estatística, 1 em cada... 5, em cada 5, né? 1 em cada 5 jovens de 15 a... 29 anos, que é 20 essa fase, 28 anos, né? Não estuda e nem trabalha. Não estuda e nem trabalha, a famosa geração neném. E se a gente pensar, o Brasil está vivendo uma janela demográfica que a gente não podia perder. A população está envelhecendo, mas a gente ainda tem quase 50% da população entre 5 e 20 e poucos anos, 25 anos. Isso vai acabar, não vai se repetir mais nunca. Então essa é a geração que vai tocar o país no futuro. Agora, a estrutura do ensino médio, ela é complexa. Em nenhum país do mundo você tem, como no Brasil, a obrigatoriedade de 17 disciplinas. Isso não existe. Ninguém que estude 17 disciplinas se aprofunda em nada, vê sentido naquilo. O grande desafio do ministro Cid Gomes é encontrar uma forma de um ensino médio flexibilizado que permita ao estudante ir se aprofundando nas áreas em que ele quer trilhar a formação dele, seja para a universidade, seja para o mundo do trabalho, para o mercado, mas o Brasil não encontrou ainda o caminho do ensino médio. Esse é um grande desafio. E será que Goiás vai encontrar? A senhora tem um projeto, vamos dizer assim, mais arrojado para o ensino médio de Goiás? Bom, Goiás mostrou que está encontrando o caminho ao ter tirado o primeiro lugar no IDEB. Quer dizer, se não teve um progresso enorme, teve o mérito de se manter e de se manter com qualidade. Então, hoje há experiências diferentes no ensino médio, de ensino em tempo integral, em que os alunos permanecem, inovações como trabalhar o projeto de vida do jovem, porque a falta de sentido no curso acadêmico abstrato é um dos motivos do abandono. Temos muitos projetos, acho que através da educação, projeto de vida, formação profissional. Acho que Goiás eu estou com muitos sonhos para o ensino médio de Goiás. A questão salarial, secretária, é uma questão que pesa. Por exemplo, vira e mexe tem greve de professores e servidores. Alguns executivos às vezes não pagam nem o piso salarial. Na última campanha eleitoral teve a questão da titularidade, foi um dos temas da campanha, que foi retirado, se vai voltar, se não vai. É uma questão complexa. É uma questão complexa. O universo da educação é muito grande, são muitos funcionários. Um pouquinho que você aumente no salário tem uma expansão muito grande. Nós temos um sistema estatutário que beneficia aposentados da mesma forma que eu acho que... Eu sou fruto da formação de funcionária pública estatutária. Então, é um sistema que eu admiro, do qual eu sou beneficiária.
mas o Brasil talvez tenha que ter um pouco de coragem de enfrentar com transparência alguns caminhos a serem descobertos em relação à valorização do professor. Como? Valorização não é só a questão salarial, Murilo. Valorização é até mais atitude do que dinheiro. Eu acho que o Brasil tem colocado algumas metas educacionais, toda criança na escola, toda criança aprendendo, metas de aprendizagem para os alunos. Tem algumas bandeiras, quando você fala em carreira, você está falando de bandeiras. E tem algumas atitudes. Quando você fala de valorização, você está falando de atitude. Essa situação dos temporários, por exemplo, eu tenho muito cuidado, muita restrição, porque você demite todo mundo que é temporário, aí você dá um tempo, porque ele tem que ser recontratado depois. Eu me sinto mal, eu acho que isso não é valorizar. Agora, qual é o caminho que é possível financeiramente e em termos de valorização? Quem me conhece, Murilo, sabe que eu sou de escancarar os problemas, não é? A questão da titularidade, ela ficou tão internalizada nos professores, porque ela foi construída no primeiro governo do Marconi Perillo, com a participação intensa de todos. Tinha rejeição à titularidade na época. A reivindicação era de tempo de serviço, aquele aumento meio que por inércia por tempo de serviço. A introdução da titularidade, que era o crescimento financeiro atrelado ao crescimento intelectual, foi um avanço na época, era para estimular os professores a estudar. A gente tinha 32% só dos professores com curso superior. Criamos a parcelada na UEG, criamos a titularidade. Os tempos são outros, 14 anos depois. Agora, eu vou escancarar, abrir a discussão, ouvir todos e tentar um caminho que seja o melhor e que as pessoas se sintam confortáveis, como se sentiram com a titularidade. Qual o recado da senhora para o Sintego? O Sintego é um órgão muito importante. Eu, como professora, tenho orgulho dos sindicatos, né, aos quais eu sempre pertenci. Acho que o sindicato forte é uma garantia de busca de direitos. O Sintego, como qualquer sindicato, quer melhorias salariais num primeiro espaço, num primeiro momento. Sempre fui aliada, espero ser aliada do Sintego, que participou comigo da outra vez, tenho maior respeito. Agora, o próprio sindicato, por exemplo, de professores nos Estados Unidos, a última vez que eu visitei em Nova York, o que eles estavam trabalhando era o seguinte: a forma que a gente tem de valorizar o professor não é só reivindicar salário, é ajudar o professor a ser melhor professor, formação. Então, acho que é um momento novo, estou completamente aberta, sou parceira, sou aliada de professores, de sindicatos, de estudantes, e eu espero instituir a partir de agora uma relação de muito respeito, de muita audiência de todas as vozes para a gente chegar num melhor caminho. Por falar em relação, na primeira vez, quem era ministro da Educação? Paulo Renato. Isso. Que a senhora tem uma relação muito intrínseca, né? Teve uma relação muito intrínseca. Tenho profunda admiração por ele. Agora, o ministro da Educação é o ex-governador Cid Gomes. O que a senhora acha? Eu não conheço o ex-governador Cid Gomes. Eu conheço de alguns momentos até polêmicos, porque eu ajudei a criar a lei do piso salarial e ele foi ao Supremo Tribunal Federal contra isso. Agora, é um homem inteligente, foi um grande governador, tem um grande mérito que a gente às vezes esquece. Como prefeito de Sobral, ele criou um sistema educacional de alfabetização de crianças que foi exemplo para o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa que a presidente Dilma criou. Então, o ministro Cid Gomes, né, tem uma história como prefeito, como governador. Os índices educacionais do Ceará são muito acima de outros estados do Nordeste em geral.
Eu quero apostar que nós teremos um homem inteligente, sensível, que já se manifestou sobre a necessidade de flexibilizar o ensino médio. Eu acho que ele está correto na colocação. Estou apostando que eu vou ter com ele uma ótima relação. Lá atrás, a senhora entrou no governo como uma técnica por excelência. De repente virou política. Foi deputada federal 2 vezes. A pergunta é: a senhora pretende voltar a enfrentar as urnas? Eu hoje sou uma técnica sem partido, Murilo. Eu não estou filiada a nenhum partido. Mas para se filiar é daqui para ali também, né? Não. A minha ideia é... Se o governador pedir para a senhora filiar? Não, ele não vai pedir. Ele me pediu para encontrar caminhos inovadores para a educação, nesse momento histórico que a gente vive. Ser secretária em 99 foi uma coisa, era outro Brasil, outro mundo, outro cenário. Hoje é muito diferente. Então, a minha tarefa, a minha missão, que ele me deu e que eu me dei, é de encontrar caminhos inovadores, transformadores, de excelência. Aliás, eu vou discutir isso com todos, mas eu quero já sugerir que a gente pense, principalmente os atores da educação que vão trabalhar comigo, a gente vai ter um mantra, assim, nos próximos 4 anos: excelência e equidade. Eu acho que esses são os 2 grandes desafios da educação em Goiás. Garantir níveis de excelência e garantir a equidade, para que as crianças de 5 e 6 anos, ou do ensino, vamos pegar o ensino médio, que é minha responsabilidade, 82% dos jovens de 18 anos das classes mais ricas estão terminando o ensino médio, 32% dos jovens de nível socioeconômico mais baixo estão terminando o ensino médio. Isso é inaceitável. O ensino médio é a única coisa que verdadeiramente blinda o jovem e o adulto à pobreza absoluta. Então, o meu grande desafio é que não é só 32% dos jovens de níveis socioeconômicos mais baixos que está terminando o ensino médio. Excelência e equidade, oportunidades para que quem teve menos chegue e caminhe todos juntos. Muito bem. Esta então a professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Secretária, muito obrigado pela presença. Mega responsabilidade, você viu, né? É uma super secretária. É uma super... Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje e muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, com muita confiança no que a gente vai fazer nos próximos 4 anos. Obrigado e boa sorte. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa O Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.